Olá, pessoal, bem-vindos a Batistenha. Eu sou a Iva Eu sou o Joselito. e hoje nós vamos conversar aqui ao pé do fogo. Vamos falar com vocês sobre resolução. Aquilo que a gente faz no final do ano e no dia 5 de janeiro a gente já esqueceu. Então vamos lá. E aí, você já fez a sua resolução para 2019? Compartilhe conosco aí nos comentários. Nos deixe saber qual é a sua resolução para 2019. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa resolução. Então, para 2019, nós queremos fazer algo diferente. E às vezes a gente pensa que quando você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, para um 2019 diferente, vamos fazer diferente. Com certeza. E eu já estou tomando meu chá aqui com gengibre, porque como vocês já perceberam, estou com a garganta um pouco já meio rouco. Então, paciência comigo. Então, nós separamos aqui 3 resoluções para 2019. A primeira é alimentação. Pois bem, nós vamos continuar procurando nos alimentar saudável, né? E isso inclui fazer uma coisa que nós gostamos muito, que é plantar a nossa própria comida, não é mesmo? É verdade. E para comer saudável, a gente tem que pensar que o prato tem que estar bem colorido. Quanto mais colorido, mais saudável você está se alimentando. Então não é só comer arroz com feijão e carne não, viu gente? Tem que ter uma verdurinha aí no meio. Porque presta atenção, você põe uma porção de arroz, feijão e carne no seu prato, né? É uma porção. Agora, se você põe arroz, feijão, carne e salada, já vai diminuir o arroz e o feijão, né? E a carne, provavelmente. Provavelmente. Então, você vai comer o mesmo tanto, né? O seu organismo vai ficar satisfeito e vai comer saudável com aquela verdurinha, né? Aquele pimentãozinho vermelho, amarelo, laranja, né? Tomate, aquela saladinha, beleza. Beterraba, cenoura. Então é isso, procurar alimentar saudável. O nosso lema é produzir mais e consumir menos. Ser mais produtor e menos Mas consumidor. consumidor. Ou seja, você ir mais no seu quintal, na sua horta e colher a sua comida do que você ir no supermercado comprar. É claro que nem todo mundo consegue fazer isso, nem nós conseguimos fazer tudo isso aqui em casa, porque nós ainda somos limitados. Nós temos apenas um quintal, não é? Mas devemos começar de algum ponto. Então, a alimentação é um fator importante na nossa resolução, porque quando a gente se alimenta bem, o nosso corpo vai bem, a nossa mente vai bem, não é mesmo? É verdade. O horário também da gente alimentar, né? Porque já foi provado que quando a gente janta mais cedo, você não dorme de barriga cheia, é mais saudável, você acorda mais animado, mais bem disposto, né? Pois bem, uma coisa boa de se fazer é jejum, né? Sim, agora tá muito, como fala, na moda, né? O jeito de falar, o jejum intermitente. Pois bem, gente, olha, tá muito na moda, como a Iva falou, mas o jejum não foi inventado agora, há pouco tempo. O jejum não foi inventado pelo homem, por mim, por um médico. O jejum foi inventado pelo próprio Deus. Então tem alguma coisa de boa aí, não é? É claro que se dá mais atenção para a parte espiritual, né, naquela época do jejum. Mas se você prestar atenção, é um conjunto, né? Você jejua, você está cuidando da sua parte espiritual e também da sua parte do corpo, né? Porque é um conjunto, na realidade. Nós somos espírito e nós somos corpo, né? Sim. Então, vale a pena procurar essa parte aí do jejum, que eu acho que é interessante para fazermos também, para manter o nosso corpo saudável, a nossa mente e o nosso espírito, né? A nossa relação com Deus, que criou todas as coisas. Mesmo? É verdade. E o outro ponto, Próximo ponto vai ser mais ativo. ser mais ativo. Por exemplo, nós, devido ao nosso tipo de trabalho, nós
subimos, descemos, corremos, andamos o dia todo, né? Não sentamos. Então isso nos ajuda bastante. Mas é o suficiente? Não. Então, uma das nossas resoluções é procurar ser mais ativo. Além da atividade do trabalho que nós temos, nós vamos procurar andar mais, correr mais no nosso tempo livre, que é bem pouquinho, mas essa é a nossa meta, né? Correr mais, andar mais a princípio, né? Começar andando, depois você corre, né? Você começa andando, aprende a andar, depois aprende a correr. Se você trabalha num escritório sentado o tempo todo, dá um jeitinho. De repente você consegue trabalhar um pouco ali de pé por alguns minutos, né? É verdade. Outro dia eu vi no jornal aqui nos Estados Unidos um empresário que adotou um lema, né? Digamos, um programa no trabalho, onde todos os funcionários que trabalham sentados ficam 3 horas sentados. Depois de 3 horas sentados, a parte do computador da mesa deles levantam e eles têm que ficar em pé por 20 minutos para depois sentar. Então, ou seja, foi um benefício que ele mesmo colocou para os funcionários. Acho que os funcionários já se acostumaram a essa altura do campeonato. Essa é uma ideia, né? Então, a ideia é ser mais ativo em 2019. Não é isso? Agora, se você não gosta de fazer exercício, não gosta de caminhar, não gosta de correr, mas você gosta de jogar futebol, ou você gosta de jogar vôlei, ou até mesmo jogar peteca, né? Então você vai gastar a sua energia no esporte. De uma forma ou de outra, você tem que consumir essa energia toda que tem aí. Com certeza, com certeza. A próxima resolução que a gente pretende fazer é desacelerar mais ainda. Você vê, nós vivemos não só aqui nesse país, nos Estados Unidos, eu acredito que aí no Brasil também é uma correria as coisas, né? Aqui então a gente sai para trabalhar, trabalha o dia todo, depois volta para casa, tem sempre alguma outra coisa para fazer. No final de semana vai para a igreja, faz uma coisa ou outra, mas não tem muito tempo com a família ou com os amigos. Então esse desacelerar seria você se programar para ter um tempo a mais, né? Trabalhar menos e ter um tempo a mais com a família, com os filhos, né? Com a esposa, com os amigos, né? Porque é muito bom, é muito saudável você ter um tempo com os amigos também. Um tempo, tanto o homem como a mulher ter o tempo com a amiga dela e tal, sair e ir a algum ponto, né? Tomar um café, olha que maravilha. Nem que seja no domingo ou no sábado, né? Não tenho tempo, vamos fazer um tempo no sábado, vamos fazer um tempo no domingo. Desacelerar, tentar mudar, é difícil, isso é muito difícil, mas nós temos que ter metas para 2019. Então, essa é a nossas resoluções. Olha, se você tem a sua, já fez ou vai fazer e quiser compartilhar conosco, compartilhe aí, coloque aí nos comentários aí, diga pra gente qual que é a sua resolução e vamos manter esse contato, né? Porque é muito interessante também você ter alguém para você, olha, eu tô assim, eu tô quase desistindo, ou eu tô fazendo, pra gente comunicar. Eu li um artigo agora há poucos dias que falava assim: por que não fazer a resolução toda segunda-feira, ao invés de fazer no final do ano? Que fica aquilo muito pesado no final do ano. Aí você, quando chega no dia 5, você já está desistindo e falar, não, agora só pro ano que vem. Só no final do ano eu faço de novo. Por que não recomeçar toda segunda-feira? Uma boa ideia. Né? Segunda-feira eu não consegui, digamos que eu não consegui fazer aquela meta da semana. Na próxima semana eu tento de novo. Segunda-feira eu começo de novo. Né? Pode ser uma ideia, né? Pode ser uma coisa boa, né? Porque muita gente não consegue fazer planos a longo prazo. Gente, e não é coisa que está escrito em pedra, sei lá, em ferro, em aço, não. São coisas que você vai mudando de acordo com o que vai acontecendo com você, não é mesmo? É, porque a nossa vida vai mudando, então de acordo com as mudanças, você tem que mudar as suas resoluções, né?
Por exemplo, eu tenho uma resolução para 2019. Eu queria que eu pudesse ter mais tempo para abençoar mais as outras pessoas. Abençoar mais no sentido de poder sair, fazer uma visita nas pessoas que estão precisando, poder estar orando com essas pessoas. Esse é um ponto muito interessante, porque ajudando, gente, muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Não é isso. Ajudando é você estar ali presente. Claro, se a pessoa mora perto de você, você está ali presente. Olha, eu estou aqui, pro que der e vier, ora com aquela pessoa, conversa com ela. E se é à distância, você dá uma ligada. É você mostrar-se presente, não é isso? Então você está ajudando aquela pessoa, né? Então, é por aí. Então, Aqui, eu acho legal, tem um programa aqui na rádio, na 99.1, que eles sugerem você apagar o café da pessoa que está atrás de você. Ou seja, porque você passa pelo drive-thru, né? Você pede pelo fonezinho lá a sua comida e você passa por outra janelinha para pagar. Então, quando você está pagando, aquela pessoa que está atrás de você já fez a ordem dela, ele já está lá no computador o valor que paga. Então, ele sugere que você pague para aquela pessoa o café, para que ela possa fazer algo de bom para outra pessoa, pagar um café para uma outra pessoa, alguma coisa assim. é uma outra ideia, uma outra oportunidade. Gente, não perca a oportunidade de abençoar. Abençoe o máximo de pessoas possíveis, aquelas pessoas que passam pela sua vida. E às vezes a gente acha que a gente está abençoando, mas quem está sendo abençoado somos nós mesmos. Né? Porque é tão bom poder fazer algo por alguém. A própria Bíblia fala que é mais prazer abençoar do que ser abençoado. Tem mais prazer o que dá do que o que recebe. Né? Então, é por aí. Não vamos esperar que chegue o final do ano para a gente fazer isso. Né? Vamos começar o 2019 já fazendo essas coisas. Um sorriso que você dá para alguém, um olá, um bom dia, boa tarde. Você não sabe o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa. Então, a gentileza, né? Trazer um café para um colega de trabalho que você não tem muito contato com ele, traz o café, entrega. São coisas simples que pode acrescentar muito a vida de outras pessoas. E você faz aquilo e vai embora, você nem sabe o que aconteceu, mas você abençoou aquela pessoa, né? Você fez aquela pessoa feliz, você fez o dia dela, e ela vai fazer para outra pessoa, e outra pessoa vai fazer para outra, e assim vai surgindo. Já Vai pensou uma crescendo corrente de bênção? as coisas, né? Assim as coisas vão crescendo. Então, gente, olha, era isso que a gente tinha para conversar com você aqui ao pé do fogo, né? Nesse dia de hoje. Nós já estamos pertinho do final do ano, as resoluções estão por vir. Então faça a sua, põe no papel, escreva. Se você quiser, compartilhe conosco. Né? Muito obrigado por você nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like aí, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares. Né? Muito obrigado. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. E boas resoluções. Até 2019.